As eleições no Brasil estão chegando e você precisa saber o que pode acontecer com a sua carteira e como conseguir proteger e até mesmo ganhar dinheiro nesse cenário incerto. Meu nome é Leonardo Abud, essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimento. Também quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que ativem o sininho, que deixem o like e que comentem o que vocês estão achando dessa eleição. Vocês acham que vai dar candidato A ou candidato B? Como é que vocês estão preparando a sua carteira para atravessar esse período bastante volátil? Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre como é que está a minha cabeça em relação à eleição e o que eu estou fazendo com a minha carteira para me proteger. Bom, começando, eu acho que a essa altura do campeonato ficou bastante claro aí que a gente tem dois candidatos, tá? Eu acho muito difícil a gente ter uma terceira via despontando nas eleições. Então a gente de fato tem aí dois candidatos, que é Lula e Bolsonaro. Isso daqui então são as últimas pesquisas, isso daqui vem da XP, eles estão fazendo um agregador das pesquisas. E o que a gente pode notar é que nas últimas semanas essas diferenças entre os candidatos Lula e Bolsonaro caíram consideravelmente. Então, no primeiro turno a gente tem aí um empate, 37% e 36%. E quando a gente olha no segundo turno, também teve aí uma aproximação dos candidatos. Então, há algumas semanas a gente tinha que o Lula estava com uma vantagem grande em relação ao Bolsonaro, e hoje a gente tem aí níveis muito próximos. Uma coisa que eu quero deixar bem claro, pessoal, nesse vídeo eu não vou falar se eu acho que deveria ganhar Lula ou Bolsonaro, a ideia do vídeo não é essa. Eu também não quero, eu sei que é um vídeo polêmico, eu sei que a gente fala de política, sempre vai dar uma polêmica, mas a minha ideia aqui não é essa. A minha ideia aqui é para a gente entender o que pode acontecer com o candidato A ou B ganhando e como é que eu posso me posicionar em relação a isso. O que eu quero aqui é trazer para vocês como é que a gente vai conseguir organizar a nossa carteira para esse cenário que, independente se vai ser A ou B, eu acho que tem bastante turbulência aí até o final do ano. Continuando, então, falando um pouco sobre a era Lula e o que aconteceu da primeira vez que o Lula foi eleito. Então, lá em 2000, a gente teve o Lula sendo eleito, então isso daqui é de 2002, e o que a gente vê é que no ano da eleição, a gente teve uma queda na bolsa. Aqui não parece, tá? Mas isso daqui foi uma queda absurda. A gente teve uma queda aí de algo como 40% na bolsa ao longo do ano de 2002, por conta dessa expectativa de que o Lula ia ser eleito. Naquela época, o Lula ainda era uma grande incógnita. Na sequência, o Lula fez lá a carta aos brasileiros, organizou um time de política econômica um pouco mais de continuidade das políticas econômicas do Fernando Henrique. E a gente viu aí que a Bolsa Brasileira, no período Lula, então de 2002 até 2010, a Bolsa Brasileira foi um fenômeno. A Bolsa Brasileira foi realmente assim, quem se expôs, e aqui é o Ibovespa, tá? Eu conheço muita gente que não comprou Ibovespa, que simplesmente foi lá e montou sua carteira própria, e assim, o resultado foi muito maior do que o Ibovespa conseguiu entregar nesse período. É importante notar que a gente teve coisa aqui que não foi por conta de governo, foi independente de governo, que é a questão das commodities. Então, eu gosto até de trazer para vocês aqui o que é isso. Isso daqui são algumas diferentes economias emergentes e como é que elas se comportaram em termos de avaliação das empresas de rating. Então, por exemplo, a Fitch, a Standard Poor's, enfim. Isso aqui é desde 1992. E o que a gente pode perceber é que de 2000 até 2012, mais ou menos, vários das economias emergentes, elas se beneficiaram daquele boom de commodities, e inclusive por conta disso tiveram os seus graus de investimento. Então, muitos países acabaram ganhando o grau de investimento porque o país cresceu bastante. Então, isso aqui não foi uma exclusividade do Brasil. Isso daqui foi resultado de um movimento global de commodities indo para cima e países emergentes também seguindo isso. E aí a gente entra, então, na era Dilma. Só para concluir até um pouco da era Lula, eu acho que assim, na era Lula a gente teve dois momentos bem diferentes. Então, no primeiro momento, no Lula 1, a gente teve um governo que adotou um pouco mais das políticas macro, do tripé macroeconômico. Então, a gente tinha ali uma equipe principalmente puxada pelo Antônio Palocci, em que era uma coisa um pouco mais de política um pouco mais ortodoxa. Na sequência, a gente teve a entrada do ministro Guido Mantega, e ali começou então um processo mais heterodoxo, e também é aqui que se encaixa a Dilma. Então a Dilma Rousseff, ela vem de uma política um pouco mais heterodoxa, um pouco não, bem mais heterodoxa, e obviamente a gente precisa levar em consideração que de 2010 até mais ou menos 2016,
as commodities sofreram bastante. Então, vários países que são ligados a commodities acabaram sofrendo também. Então, o que eu trago aqui para vocês é um gráfico mostrando como é que foi o comportamento do Ibovespa contra o índice do Chile e o índice de mercados emergentes, tudo em dólar. A gente pode perceber que, por exemplo, todos eles foram mal, tá? Então, a gente vê aí que o de mercados emergentes, depois de 6 anos, estava no 0 a 0. O do Chile estava caindo 20% e o Brasil caindo aí mais de 40%. Aqui é um ponto que eu gosto de chamar a atenção. Teve uma questão de ventos desfavoráveis vindo de fora, mas o Brasil também caiu bem mais do que foram os outros países emergentes, tá? E aí, aqui, uma parte, então, foi o efeito do governo Dilma Rousseff impactando as ações brasileiras. E falando então como é que foram as estatais. Então aqui eu trago em amarelo, tá um pouquinho ruim de ver, mas aqui em amarelo a gente tem as ações do Banco do Brasil contra as ações dos outros bancos. E a gente vê que, em especial, depois da eleição, né, depois da reeleição da Dilma, as ações do Banco do Brasil caíram bem mais do que as ações dos outros bancos, né, dos bancos privados. Então fica bem claro para mim que empresas estatais não são muito bem vistas assim, acabaram sendo usadas, inclusive, como a gente já viu extensivamente. Muitas dessas empresas estatais foram usadas pelo governo como forma de subsídios, de benefícios, alguma coisa assim. Então, o governo acabou distorcendo bastante o que era a função dessas empresas estatais. E um outro ponto que eu acho que é muito importante, não só as empresas estatais sofreram, mas a gente viu que por conta de um problema fiscal, o Brasil ele luta com a questão fiscal já há muito tempo, a gente teve que os juros longos dispararam lá em 2016. Então a gente teve aqui em 2016 juros em níveis do que foi lá na crise de 2008. No ápice do governo Dilma, né, no ápice dos problemas do governo Dilma, a gente teve juros longos, né, a gente tinha títulos longos do governo pagando 16, 17% ao ano por 7, 8 anos. Isso impacta demais no valuation das empresas. Então, esse risco fiscal, esse risco de o que vai acontecer com o país, impactou muito os juros e, obviamente, também impactou muito a Bolsa brasileira. E aí, então, eu gosto de trazer um pouquinho, né, como é que eu estou enxergando. Eu acho que a gente tem esses dois pontos principais, tá? Eu acho que a gente tem o governo do PT e a gente tem o governo do Bolsonaro. A gente tem as questões de como é que vão ficar as empresas estatais e como é que vai ficar a questão fiscal e impacto disso nos juros longos. Então, primeiro, eu acho que, para mim é bem claro, tá, que em um eventual governo Bolsonaro, a gente teria uma continuidade do que a gente tem hoje nas empresas estatais. É inegável que as empresas estatais hoje estão extremamente sólidas, rentáveis. Então, a gente viu aí os dividendos absurdos que a Petrobras pagou. A gente viu o resultado absurdo também que o Banco do Brasil entregou aí nesse segundo trimestre. Então, quem tiver dúvida, inclusive, eu já fiz um vídeo, dá uma olhada aqui no canal. Então, assim, a continuidade do governo Bolsonaro significaria a continuidade, ou muito próximo disso, do que tem sido feito nas empresas estatais. E, para mim, é bem claro que as empresas estatais hoje estão muito mais sólidas e rentáveis do que foram ali no governo Dilma. O que vai ser no governo PT, no governo Lula, é um pouco difícil saber. O próprio Lula ainda é uma incógnita, ele não deixa muito claro o que ele pretende fazer ou não. Mas, muito provavelmente, vai ser pior do que a gente tem visto hoje nas empresas estatais. Então, eu não tenho muita dúvida de que, para as empresas estatais, se for entre o Bolsonaro e Lula, o Bolsonaro é a melhor opção para as empresas estatais. E aí, falando um pouco já do caso do Banco do Brasil, então, poxa, então se der Lula, eu vou ficar de fora. Como eu acho que vai dar Lula, eu acho que eu vou ficar de fora de Banco do Brasil. Bom, na minha percepção, primeiro, isso daqui é um pouco de como é que está posicionado o ROI do Banco do Brasil versus os outros bancos e o múltiplo de preços sobre o valor patrimonial. E a gente pode ver que o Banco do Brasil ele está num patamar muito barato mesmo. E é isso que eu vou, inclusive, falar. Assim, não basta simplesmente a gente olhar para uma empresa estatal e falar assim, poxa, se der Lula, a empresa vai cair, então eu quero ficar de fora. Eu preciso ter uma noção de qual que é o nível de assimetria. Então, se der A, eu ganho tanto, se der B, eu perco tanto. E eu preciso saber o que é A e B, né? O quanto que eu vou ganhar e quanto que eu vou perder se der A ou B, para ter uma ideia do que eu estou tomando de risco e o que está no preço. Então, olhando, como eu comentei hoje, o Banco do Brasil está negociando algo como 0,82 do seu valor patrimonial. Aqui, então, a gente tem o valor patrimonial do Banco do Brasil desde 2010, tá? E a gente vê que no pior período, que foi aqui no estresse do governo Dilma, na reeleição do governo Dilma, na média, o Banco do Brasil negociou a 0,67 do valor patrimonial. Então, assim, no período de maior estresse, negociou a 0,67 e hoje está a 0,81, 0,82. Lembrando que nessa época, óbvio, também chegou a bater 0,5, tá? Então, no auge do estresse chegou a bater 0,5.
Mas nessa época a gente não tinha lei das estatais, a gente estava com um banco que sofreu muita interferência. É difícil saber se o próximo governo que vier, como é que vai ser o nível de interferência. Mas eu acho que igual que foi o desastre ali nesse período, eu acho que não volta, acho que não vai ser algo daquele nível, tá? E eu acho que no preço que a gente está hoje, negociando a 0,82, eu tenho um nível de desconto elevado. Até porque na média, no período normal, então ex desse período de maior estresse, o Banco do Brasil negociava ali na casa de 1,3 vezes o valor patrimonial. Lembrando que em nenhum desses momentos o Banco do Brasil estava numa saúde financeira igual a de hoje. Tá? A verdade é essa. Então, assim, a saúde financeira, a rentabilidade do Banco do Brasil atual é de longe a melhor aí dos últimos 10 anos. Para mim, isso ainda não tem nenhuma dúvida. Então, eu não vejo muito, se desse um governo Bolsonaro e continuasse o que está sendo feito no Banco do Brasil, eu acho que 1,3 vezes é piso. É assim, para mim, 1,5 vezes tranquilamente deveria negociar esse banco. É um banco que está entregando um ROI de 20%. E mesmo eu não acredito que vai ficar 20%, mas se fosse 18%, ainda assim, 1,3 vezes é muito barato. Ele está negociando hoje a 0,82. Eu acho que aqui tem muito pouco a se perder e muito para se ganhar. Mesmo quando a gente teve lá no período Dilma, o ROI do Banco do Brasil, ele nunca foi abaixo aí dos seus 11%. Então, quer dizer, um período difícil para o banco, uma crise absurdamente forte, um cenário horroroso, um banco que foi muito usado como forma aí de benefícios, de subsídios, alguma coisa nesse sentido. Ainda assim, ele conseguiu entregar um ROI de 11%, que não é um ROI baixo, não é um ROI desastroso. Então, para mim, eu acho que tem um espaço, a simetria aqui no Banco do Brasil é grande. Tá? E por conta disso, eu tenho o Banco do Brasil na minha carteira. Aí falando um pouco já da minha macroalocação, mas antes disso, eu quero lembrar para vocês que a gente vai ter nossa live agora na quarta-feira, no dia 17, às 19 horas. Então a live agora vai ser às 19 horas. Nessa live vai ser uma live especial. Eu vou explicar um pouco para vocês, vai ser praticamente uma aula em que eu falo como é que eu monto a carteira, como é que eu monto a minha carteira. E eu vou falar um pouco sobre as diversas classes de ativos, vou explicar um pouquinho sobre como é que você deveria olhar para o seu perfil de risco, como é que você deveria olhar para os seus objetivos. Depois disso, como é que você deveria colocar, quais os ativos que você deveria olhar. Então, eu não vou falar tanto assim de, tem que ser a ação A ou a ação B. Eu vou mais falar assim, olha, o seu perfil de risco, renda variável, a gente pode ter um pouco de ações, quais são os caminhos para você ter ações, o que é um ETF, o que é um fundo imobiliário, enfim. Eu vou passar um pouco sobre tudo isso para aquela pessoa que quer começar a investir, para aquela pessoa que quer aprender um pouco sobre como é que ela monta a sua própria carteira. Essa é uma etapa muito importante que eu acho que muita gente ainda subestima. E por conta disso, eu vou fazer um pouquinho dessa live aula, tá? Eu acho que vai ser bem legal, então não percam. E aí, falando então como é que tá a minha carteira para essas eleições no Brasil, alguns pontos. Primeiro, hoje eu tenho 15% em ações internacionais, já falei um bocado sobre isso. Eu acho que o dólar hoje aí na casa dos R$ 5, para mim, independente se vier Lula ou Bolsonaro, eu acho que não é um dólar que nem tá caro nem tá barato, para mim é um dólar neutro. E por conta disso eu gosto de ter 15% em ações internacionais. Eu acho que é sempre importante as pessoas terem uma exposição em ativos fora do Brasil. Eu tenho 25% em fundos imobiliários. Fundos imobiliários são uma classe de ativo em que, se vier um juros mais alto, a gente tem ali os fundos de papel. Do contrário, a gente também tem os fundos de tijolo. Eu acho que é uma classe que é menos volátil do que as ações, que ainda assim estão negociando com valores, com yields interessantes, com potenciais interessantes, então eu gosto. Eu tenho 19% da minha carteira em renda fixa. Aqui é uma liquidez não só para isso, mas também eu sempre comento que hoje eu vivo aí da minha carteira, dos rendimentos da minha carteira. E falando sobre as ações Brasil, eu vou mostrar um pouquinho como é que está a minha exposição em ações Brasil hoje, tá? Bom, aqui está como é que está a minha exposição. Eu tenho, a maior exposição hoje são em bancos. E aí dentro de bancos eu tenho o Banco do Brasil. O Banco do Brasil aqui deve ser algo como 10% da minha carteira de ações. Mesmo em um cenário de eleição, como eu comentei, eu acho que é um banco que tem uma assimetria grande. Eu acho que se vier um governo Bolsonaro, tem chance de dobrar. Se vier um governo Lula, eu acho que mesmo se a ação, provavelmente a ação cairia no primeiro momento, mas eu acho que, dado o desconto que ela está negociando, e a gente teve melhorias institucionais ali, eu ainda gosto do papel. Água e saneamento, a gente tem a Ambipar, que aí já é uma empresa que ela tem uma parte aqui no Brasil, ela tem uma parte lá fora, tá? Mas o que eu gosto de mostrar aqui é que eu estou com uma carteira bem diversificada. Hoje eu só estou com uma empresa estatal dentro da minha carteira, que é o Banco do Brasil. Eu acho que a Petrobras está extremamente barato, mas nesse cenário de eleição, eu prefiro ter uma estatal só. Eu acho que, olhando um pouco o histórico, né, como eu mostrei,
e no pior momento o Banco do Brasil ainda entregou um ROI de 11%, poxa, eu acho que é bem interessante. Não só isso, eu acho que o Banco do Brasil, diferente da Petrobras, ele é muito menos utilizado, ele é muito menos demandado pela classe política para se fazer populismo, tá? A gente viu aí a sanha da classe política durante esse período de petróleo muito elevado em cima da Petrobras. Então, como é que eu estou posicionando minha carteira? Uma eventual vitória de Bolsonaro, eu acho que as estatais estão extremamente baratas. A Petrobras é uma empresa que está absurdamente barata, uma geração de caixa absurda. Eu acho que a gente teve melhorias significativas em termos de melhorias institucionais significativas. A gente teve a lei das estatais, a gente teve muita coisa que foi feita ali dentro. E, provavelmente o risco fiscal deve cair, então isso faria com que os juros longos cedessem e ajudaria muito as empresas cíclicas domésticas. Então, provavelmente a Simpar, que é uma empresa da minha carteira, teria uma boa performance. A gente teria as construtoras de média e alta renda também, os shoppings, não só por conta de a gente ter ali o fluxo de caixa melhorando, mas também o desconto caindo. Eu teria bancos também provavelmente indo bem por conta de uma expectativa de queda de inadimplência. A gente também teria as empresas com dívida em CDI, então, por exemplo, a Ambipar, uma empresa que tem dívida em CDI, também se beneficiando de uma queda desse risco fiscal e desses juros longos. Assim, as small caps também, no geral, vão se beneficiar, mesmo se for uma small cap exportadora, com a queda de juros, isso deve beneficiar também as small caps. O dólar possivelmente cai, como eu comentei, acho que R$ 5 aí não é um patamar, eu não sou nem comprador nem vendedor, e as exportadoras poderiam sofrer um pouco. Ou até mesmo não andar tanto quanto o resto, tá? Isso é um pouquinho da minha visão. No entanto, eu acho que é importante a gente ter uma carteira, como eu mostrei, uma carteira bem diversificada. Então, voltando aqui para minha carteira até, eu tenho, por exemplo, aqui na parte de petróleo e gás, eu tenho as ações da PetroRio, que é uma empresa exportadora. Ela está exposta a petróleo, que é um ativo dolarizado. Eu tenho também as ações da SLC Agrícola, que é uma empresa que eu já fiz um vídeo, inclusive, recomendo que vocês assistam. É uma empresa também, uma exportadora, que tem um viés um pouco mais dolarizado. Então, o que eu gosto de mostrar aqui é que a minha carteira está bem balanceada, de forma que eu não estou com uma exposição muito grande em empresas estatais, mas eu acho que estão muito baratas, então eu acho que uma eventual continuidade do governo Bolsonaro, o Banco do Brasil está de graça, assim, está absurdamente barato, tá? Então, assim, essa é a forma como que eu estou exposto na minha carteira. Eu não estou fazendo nenhuma loucura, eu não estou comprando derivativos, no sentido de, poxa, eu vou fazer uma proteção. Eu acho que os derivativos são caros, em especial em momentos de volatilidade. Então, se você quiser fazer uma proteção na sua carteira hoje, vai ter um custo um pouco mais elevado. Por conta disso, eu acabo não fazendo nada nesse sentido. No caso de uma eventual vitória de Lula, o que eu acho que vai acontecer? As estatais sofrem mais, tá? Principalmente no primeiro momento. Como eu comentei, eu acho que o Banco do Brasil, vamos supor, tem a vitória do Lula, aí o Banco do Brasil vai ser negociado a 0,7, eu sou comprador. A 0,7 eu não vejo motivo para o Banco do Brasil estar tão largado assim. As empresas ligadas a programas de governo devem ter algum tipo de benefício. Então, por exemplo, eu tenho a Cury, que é uma empresa ligada ao programa Casa Verde Amarela, que poderia voltar a se chamar Minha Casa Minha Vida, enfim. Mas é muito provável que a gente teria algum tipo de programa mais ligado à parte habitacional também. E também as ações do Grupo Mateus, que eu também já fiz um vídeo aí sobre o resultado do segundo trimestre, que foi muito bom. Que é uma empresa que opera no norte e nordeste do país. Em geral, é uma região que acaba sendo mais beneficiada pelas políticas de assistencialismo. As posições internacionais e exportadores se beneficiariam, provavelmente a gente teria um dólar indo para cima, então eu tenho ali a minha exposição a ações internacionais, eu tenho PetroRio, eu tenho SLC Agrícola, e as cíclicas domésticas devem sofrer um pouco mais com juros. Eu acho que isso tudo é no primeiro momento, tá? Eu acho que existe uma incógnita muito grande o que vai ser o governo Lula. Provavelmente a gente vai ver o Lula migrando um pouco mais para o centro ao longo desse segundo semestre. Eu acho que vai ser muito difícil para qualquer um que seja conseguir ganhar essa eleição na base da radicalização. Eu acho que, para mim, está bem claro que aquele que conseguir conquistar o centro vai ter mais chance de vitória. E a gente deve ver aí algum discurso um pouco mais centrista. Em especial, por exemplo, a gente viu aí o Lula comentando que a reforma trabalhista não seria tão revisada assim, Eletrobras, a gente não vai desfazer a privatização da Eletrobras, então a gente vai respeitar o contrato. Então, assim, provavelmente a gente deve ver aí uma migração um pouco mais para o centro dos dois candidatos, mas no primeiro momento eu acho que é isso que vai acontecer. Estatais sofrendo,
posições internacionais acabam se beneficiando de um dólar um pouco para cima, tá? Bom, pessoal, isso aqui então é um pouquinho da minha visão de como é que eu tô posicionado, como é que eu tô colocado, né, como é que minha carteira tá posicionada para essas eleições. Eu acho que é importante a gente não se desesperar, tem muita coisa ainda para acontecer, e o desconto, o valuation das empresas já tá colocando muita coisa no preço, tá? Então, qualquer coisa, até mesmo um desfecho de ter uma resolução dessa eleição, já é um efeito, para mim, é positivo. O mercado ele não gosta de incerteza, o mercado gosta de uma definição, de uma clareza. Eu acho que ao término dessa eleição, independente de se vai ser A ou B, a gente vai ter uma clareza e talvez até, independente de seja o político A ou o político B sendo eleito, talvez até a bolsa tenha um movimento positivo por tirar essa incerteza do caminho. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Lembrando, não é para levar isso aqui se eu quero o candidato A ou o candidato B. A minha ideia é fazer uma análise bastante fria sobre como é que está a nossa carteira, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.